Hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa sobremesa francesa chamada de Paris-Brest. Nada mais é do que um bolo feito com a massa de patachu, que é aquela massa que a gente faz carolina, recheado com um creminho de baunilha delicioso. Então acompanhe até o final para você não perder nenhum detalhe, hein? Então o primeiro passo é preparar o creme de baunilha. Então numa panela eu vou acrescentar 2 ovos e bater eles ligeiramente. E na sequência eu vou adicionar 150 gramas de açúcar ou 3/4 de xícara e bater também eles aí ligeiramente, dar só aquela misturada. Na sequência eu vou adicionar 70 gramas de amido de milho e também misturar mais um pouquinho aí. E depois eu vou adicionar 500 ml de leite, porém eu vou adicionar metade primeiro e misturar e depois a outra metade. E por último, uma colher de sopa de extrato de baunilha ou essência de baunilha e misturar. Agora eu vou levar essa panela para o fogo para cozinhar esse creme até ele engrossar. E sempre mexendo, tá, gente? Para não correr o risco desse creme queimar no fundo da panela. E depois que esse creme engrossar, eu vou transferir ele para uma outra tigela e cobrir com filme plástico em contato para não formar película. E agora eu vou reservar ele num cantinho aí e deixar ele esfriando completamente. Enquanto esse creme esfria, eu vou preparar a massa, que é a patachu. Então numa panela eu vou acrescentar 100 ml de leite, 100 ml de água, uma pitada de sal, uma colher de chá de açúcar, 80 gramas de manteiga ou margarina. Aqui nessa receita eu estou utilizando a margarina, então se você não tiver manteiga e quiser usar margarina, também vai dar certo. Agora é só ligar o fogo e esperar a manteiga derreter. E depois que a manteiga derreter, você vai acrescentar 120 gramas de farinha de trigo ou uma xícara de chá e mexer ligeiramente para não correr o risco de empelotar. E aí depois de incorporar a farinha, você vai ligar o fogo novamente, fogo baixo, e cozinhar essa massa por 2 a 3 minutinhos, mexendo sempre também para não correr o risco da massa queimar. E aí depois de cozinhar a massa, você vai transferir ela para uma outra tigelinha e deixar ela esfriando completamente. E depois de fria, você vai acrescentar de 3 a 4 ovos nessa massa. Eu aqui coloquei 3 ovos numa outra tigelinha e dei uma leve batida neles para ficar mais fácil de incorporá-los na massa. Então assim, agora você vai colocar um pouquinho só de ovo e vai misturar aí, vai bater nessa massa. Aí volta, coloca mais um pouquinho de ovo e mistura. Até chegar nesse ponto aí que eu tô mostrando. Eu utilizei o total de 3 ovos. Você pode utilizar de 3 a 4 ovos, dependendo do tamanho do ovo. O meu ovo aqui era bem grande, então acho que por isso que eu consegui utilizar só 3. Mas se o seu for daqueles pequenininhos de supermercado, você vai com certeza precisar de mais um. E é importante você ir acrescentando aos poucos para não correr o risco da massa ficar muito mole. E agora o próximo passo é pegar uma folha de papel manteiga e desenhar um círculo nele de 22 centímetros de diâmetro ou menor. E agora eu vou colocar a massa num saco de confeiteiro e desenhar o círculo de massa sobre o papel manteiga. E antes de levar para o forno, eu vou pincelar uma gema sobre a massa e colocar aí um pouco de amêndoas em lâminas. A tradicional sobremesa Paris-Brest vai lâminas de amêndoas. Se você não quiser colocar, não tem problema. Não deixe de fazer essa sobremesa por conta de um detalhe ali de uma amêndoa, tá? Não vai fazer diferença nenhuma se você não colocar a amêndoa. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E depois de assado, retire do forno e deixe ela esfriar um pouquinho. Quando ela estiver já morninha, você vai lá e passa uma faca no meio e divide ela no meio. E antes de rechear o bolo, eu vou pegar o recheio lá que a gente fez no começo, o creme de baunilha, e vou colocar na batedeira e dar uma leve batida nele para ele ficar mais lisinho.
E se você não tiver batedeira, pode bater com fouet, ou com garfo, ou com qualquer outro utensílio que você tiver aí na sua casa. E agora eu vou colocar o recheio num saco de confeiteiro e rechear o bolo. Mas se você não tiver o saco, não tem problema. Pode colocar aí com uma colher, com uma espátula, o que você tiver. E para finalizar, açúcar de confeiteiro. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!